campeão da Europa e está na Madeira. Chama-se Gian Domenico Basso, o volante do Punto Super 2000. De facto, prova notável para o italiano, que pela segunda vez que vem à Madeira ganha o Rally e o título europeu. De facto, um rally brilhante para o Gian Domenico Basso, que deve estar já lá embaixo, na Avenida Sá Carneiro, para a consagração da grande prova que fez. É lá que está a jornalista Carolina Freitas. Não sei se tem motivo de reportagem neste momento que se justifique um pulo até à Avenida Sá Carneiro. Caso não seja possível, vamos avançar para os comentários, com os brilhantes comentários que têm sido feitos pelo Roberto Fernandes e pelo Marco Cabral, que têm dado uma valente ajuda nesta transmissão, nesta vasta cobertura que a RTP Madeira está a fazer durante 3 dias, desta 47ª edição do Rally Vinho Madeira. Só para complementar o do pódio, o Armindo Araújo foi o segundo classificado e o terceiro foi o Fernando Peste, também ele a bordo do Mitsubishi Evolution 9. Parto já para a conversa com os nossos comentadores, enquanto fazemos um compasso de espera para então falar com a Carolina Freitas, que, relembro, está na Avenida Sá Carneiro. Vamos só 30 segundos, sinal mais Marco Cabral e sinal menos deste rally. Muito rápido. O sinal claramente mais foi de Gian Domenico Basso, que chegou, viu e venceu. E venceu claramente e inequivocamente a terminar o rally com 1 minuto 14 segundos e 8 décimas sobre o segundo classificado. Esse é, sem dúvida, o sinal mais desta competição. O sinal menos, eventualmente, a prestação do Gil Panizzi, sendo ele um piloto tão conceituado. A viatura também, de facto, não ajudou e a sua adaptação, mas, de qualquer forma, ele saiu no final do dia de 11º, conseguiu chegar até à 6ª posição. Foi uma recuperação boa, pena que ele não tivesse tido este andamento na primeira etapa. Parece-te que ingredientes sexta velocidade, Roberto, sinal mais e sinal menos para ti neste rally. Sim, eu penso que a vitória do Basso, se existiam algumas dúvidas quanto ao potencial deste carro, e penso que éramos unânimes devido ao traçado do Rally Vinho Madeira, o Basso desfez, se bem que parece ter beneficiado das condições climatéricas nas passagens pelo campo de golfe. Sinal mais também para a prestação, quer do Armindo Araújo, quer do Fernando Pérez. Enquanto já, muito bem, a nossa realizadora Ana Gouveia, muito bem, pôs as imagens do ar. Aí está a chegada de Gian Domenico Basso ao pódio, o grande vencedor da edição 47 do Rally Vinho Madeira. Relembro que estamos a transmitir em direto para a RTP Madeira e para a RTP Internacional. Carolina, a partir de agora, o volante é teu. Come va? Felice? Sono felicissimo, ringrazio il pubblico che sono stati tutti stupendi e calorosi verso tutte le prove speciali. Grazie Gian Domenico Basso, então a agradecer também ao caloroso público madeirense e naturalmente muito feliz por ter vencido finalmente este Vinho Madeira. Certamente todos os amantes da modalidade se lembram que Gian Domenico Basso o ano passado teve a infelicidade de, na última classificativa, ter um azar e perder a vitória do Vinho Madeira para Renato Travalha. Foi de facto um momento muito emocionante e agora este momento, sim, emocionante também para Gian Domenico Basso, que é campeão da Europa e vencedor da edição deste ano do Rally Vinho Madeira. Connosco temos o presidente da comissão organizadora deste Rally Vinho Madeira, Dr. Paulo Fontes. Muito boa tarde, ali para a Câmara. Chegar a este dia e a ter o sentido de que tudo correu bem é maravilhoso. Sente-se assim? Naturalmente satisfeito. A organização foi um pleno. Vamos e tenho que realçar este facto, que isto é quase muito difícil de acontecer numa prova deste género, com quase 90 pilotos em prova, e conseguirmos disputar todas as provas especiais de classificação, cumprirmos todos os horários e não fazermos uma interrupção de uma prova especial de classificação. Portanto, isto é um facto que tem que ser salientado por todos e acima de tudo também para a organização, porque correu muito bem. A prova foi de facto extraordinária. Na estrada pode ter mais ou menos competitividade, teve o campeão da Europa vencedor, mas em termos organizativos foi de facto o melhor que pode haver. Muito obrigada. Já
Já cá está Armindo Araújo, o melhor piloto português e o segundo classificado da geral. Nós vamos tentar aqui ultrapassar os obstáculos que temos pela frente e chegar até à fala com o Armindo. Sim, a primeira vez no Vinho Madeira, é um marco na minha carreira. Estamos todos muito contentes com esta vitória. Foram muitos pontos importantes para o Campeonato Nacional. Toda a minha equipa está de parabéns, a eles é dedicada a esta vitória. Armindo Araújo a dedicar este segundo lugar à equipa que compõe esta equipa da Mitsubishi. Pontos preciosos para Armindo Araújo, que lidera o Campeonato Nacional de Rallys. Segundo lugar do pódio para este piloto nortenho e a primeira vez que consegue alcançar um lugar no pódio neste Rally Vinho Madeira. Agora a altura para o champanhe para festejar. Armindo Araújo, o segundo classificado da geral deste Rally Vinho Madeira. Em terceiro lugar ficou Fernando Pérez, que já dentro de alguns segundos deve chegar aqui à zona do pódio. Fernando Pérez com o número 14 de porta, com o Mitsubishi Lancer Evolução 9, quase mesmo a chegar aqui à zona do pódio para festejar este tão saboroso terceiro lugar. Este piloto que teve sempre ao longo destes dias de competição um discurso muito poupado, certamente muito satisfeito com este terceiro lugar da geral. Fernando Pérez, português. Eu também grande conhecedor das estradas da Madeira e que de facto teve brilhante rally. Vamos então tentar ouvir as palavras de Fernando Pérez antes de abrir o champanhe. Fernando, antes de abrir o champanhe ali para a Câmara, muito satisfeito com este lugar no pódio? Muito, foi muito difícil. Não estávamos à espera, vínhamos para fazer um bom rally, mas não sabíamos até onde é que podíamos chegar. Conseguimos, penso, fazer ótimos tempos, o carro está muito bom e não andamos mais por nossa culpa, não foi por causa do carro, portanto estamos muito contentes. Parabéns à equipa de assistência. Muito obrigada. Fernando Pérez então a abrir o champanhe em direto para a RTP Madeira também. Levamos também um banho, mas ninguém leva a mal nesta altura que é de festa aqui no pódio desta edição do Rally Vinho Madeira. Fernando Pérez, terceiro classificado. Está aí então o pódio do Rally Vinho Madeira, edição 47, Jean Domenico Basso, Armindo Araújo, Fernando Pérez, 3 carros da produção, o que é de veras significativo. O Armindo Araújo dizia que esta era a prova de asfalto mais difícil para ele se impor no Campeonato Nacional. Eu penso que agora fica com indicadores muito fortes de que poderá revalidar o título de campeão nacional, já que ele se impôs claramente em relação à demais concorrência nesta prova. Enquanto somos, por condições técnicas, a partida do Fernando Pérez a deitar champanhe para a lente da Câmara da RTP Madeira, enquanto se faz essa limpeza, Roberto Fernandes, de facto, não é muito usual na Madeira 3 grupos N, embora, à exceção do Rui Fernandes no último Rally do Machico, mas não é muito usual ter 3 grupos N no pódio. Sim, em alguns rallies do europeu e mesmo do Campeonato de Itália e de França não tem sido inédito. Na Madeira é inédito pelas características do próprio rally, por o asfalto ser muito limpo e não haver bermas para cortar, daí os Super 1600 tenham até então ser as viaturas talhadas para este tipo de piso. De qualquer forma e de uma forma circunstancial, apenas este ano, e pelo menos para já, a não ser que a FIA mude, portanto, a regulamentação, os grupos N, os Super 2000 foram incluídos na N4,
forçou a haver uma viatura homologada. Quanto ao Armindo Araújo e ao Fernando Pérez, isso sim há grande surpresa. Se em épocas anteriores andavam, reportando 2005, nomeadamente, andavam cerca de 1,5 segundos por quilómetro, essas diferenças foram encurtadas, aliás, conseguiram em muitas das situações bater os Super 1600 e essa sim é a grande surpresa do Rally Vinho Madeira de 2007. Na categoria dos Super 1600, Bruno Magalhães a arrecadar um quarto lugar, certamente este jovem piloto muito satisfeito com esta classificação final. Bruno Magalhães com o Peugeot 206 Super 1600. Nós vamos tentar, desde já, chegar à fala com o Bruno Magalhães antes de abrir o champanhe. Bruno, ali para a câmara, muito satisfeito, esperava este quarto lugar? Sim, sabíamos que podíamos fazer aqui um bom resultado, lutámos bastante para que isso acontecesse. Não foi um rally nada fácil, mas de qualquer maneira penso que é um resultado merecido para toda a equipa. O Peugeot teve 100%, não teve um único problema, portanto acho que é um resultado merecido. Muito obrigada, Bruno Magalhães, a enaltecer o facto da viatura deste Peugeot 206 Super 1600 também ter ajudado, não criou qualquer tipo de problema e de aí que possa agora festejar com o seu copiloto. O Sérgio esteve muito bem ao longo das 19 classificativas. É o primeiro Super 1600 e na competição que o interessa para o Campeonato Nacional, o Bruno Magalhães totaliza por vitórias todas as provas do Nacional. É o pleno para já da Peugeot nesta classe Super 1600. Eles que também beneficiaram, e é bom que se diga também do infortúnio do José Pedro Fontes. Mas é verdade que nessa altura o Bruno Magalhães estava na frente do José Pedro Fontes. Mas tudo ficou mais fácil quando... Claramente. Exatamente. Claramente. Festa do pódio sem Roberto. Penso inclusive que o grande prejudicado nesta categoria sobre 1600 foi o Vítor Sá, que andou sempre na frente dos pilotos portugueses, foi sempre o melhor português nesta categoria e hoje foi inclusive o mais rápido, foi o piloto do dia, ganhou 4 especiais e recupera de uma 18ª posição para nono, sobe 9 lugares na classificação e fica a apenas 10 segundos e 4 décimas de Filipe Freitas, que é desde o primeiro dia o melhor madeirense, desde o final do primeiro dia o melhor madeirense, que se quedou pela 7ª posição. Mas é preciso ressalvar isso mesmo e de facto merece. 9 lugares, recuperar 9 lugares é obra. O Vítor foi o mais rápido nesta segunda etapa. Foi mais rápido que Batsu. Prepara-se então para abandonar o pódio, para dar lugar ao Renault Clio de Filipe Freitas e Daniel Figueiroa, que conseguiram conquistar o 5º lugar e Filipe Freitas a ser então o melhor piloto madeirense nesta edição 47 do Rally Vinho Madeira. É sempre para os pilotos da Madeira um lugar muito ambicionado. Este ano foi alcançado por Filipe Freitas. Agora a festejar com o Dr. Paulo Fontes, o Presidente da Comissão Organizadora deste Rally, e agora sim, antes de abrir o champanhe, a falar aqui para a RTP Madeira, Filipe, para a Câmara, muito satisfeito com este título de melhor madeirense? Bastante, era o nosso objetivo para este Rally, era ser melhor madeirense. Penso que fizemos uma boa prova, fizemos uma boa gestão ao longo de todas as classificativas. Penso que toda a equipa está de parabéns. Muito obrigada. Numa altura em que o copiloto de Filipe Freitas coloca a bandeira da região sobre a viatura, os festejos sempre com muito champanhe à mistura. Champanhe que chega a todos, até à nossa equipa de reportagem. Ora bem, à festa, o champanhe da festa. Também merecem, porque perdão imenso o bom trabalho que a RTP Madeira fez. Tem feito ao longo dos anos na cobertura do Rally Vinho Madeira. Só um pequeno dado para corrigir a Carolina. O Filipe Freitas acaba no 7º lugar final do Rally, apesar de ser o 5º homem a subir o pódio. É o melhor madeirense pelo 2º ano consecutivo. Mas em termos de pontuação para o campeonato regional, apesar de ter sido o melhor madeirense nas 2 etapas, quem conseguia amealhar mais pontos acabou por ser Vítor Sá, fruto do andamento que teve na 2ª etapa. É o sistema de pontuação que temos. Eu não gosto, acho extremamente injusto o sistema de pontuação para o campeonato regional. Só para te dar uma ideia, para o seu próprio campeonato, só apenas 3 madeirenses conseguiram pontuar. Foi o Vítor Sá, foi o Filipe Freitas e foi o Alexandre Camacho. Mas é uma grande prova do Filipe. Ele acabou por ter um furo lento de manhã, fez um teto na classificativa, a primeira do Ribeiro Frio, mas forçou o seu andamento na parte da tarde e chega ao final como o melhor madeirense, que é sempre muito bom e cumpridos os seus objetivos para este Rally Vinho Madeira. Miguel Campos, piloto português, correto?
no grupo N. Ele nesta ponta final acaba por perder mais uma posição na circunstância para Vitor Sá. Era difícil suster o Vitor Sá nesta última especial, em que o Vitor inclusive conseguiu ganhar. Miguel Campos, que deve estar preocupado. Está já o Miguel Campos, piloto que já venceu inclusive este Vinho Madeira. Miguel, este ano as coisas não correram certamente como previa. É verdade, este ano foi um ano bastante difícil, tivemos problemas com o diferencial central desde o primeiro dia, não deu para resolver e infelizmente não deu para fazer melhor, com muita pena minha. Nos últimos 5 anos ficamos sempre nos 3 primeiros lugares e é claro que foi com um grande sacrifício conseguimos chegar cá ao fim para tentar pontuar poucos pontos, mas necessários para o Campeonato Nacional. Ainda assim gosta sempre de vir cá ao Vinho Madeira? Sim, este é um rally da eleição para mim, eu gosto imenso do público da Madeira e das estradas, portanto é sempre um rally que eu faço questão de vir. Obrigada, Miguel Campos, então a explicar o facto das coisas este ano não terem corrido tão bem, problemas no diferencial, ainda assim a enaltecer o facto de gostar sempre de participar neste rally, um bom rally com um bom público. Já disse no Nacional de Rallys. Informa há pouco que, desculpa Marco, o Miguel Campos deve estar preocupado em relação ao início desta fase de asfalto, face à diferença em termos de argumentos das viaturas que ficou patente neste Rally Vinho Madeira, nomeadamente em relação aos seus principais adversários no grupo de produção e até na classificação absoluta do campeonato, o Armindo Araújo e o Fernando Pérez. Ele sentia alguns problemas de diferencial, mas só isso não justifica este 10º lugar de Miguel Campos, 4º da produção absoluto, na classificação absoluta, mas 3º em termos de campeonato, uma vez que o Super 2000 do Baço não rouba pontos para o Campeonato Nacional. Para quem está a sintonizar agora, a RTP Madeira e a RTP Internacional, estamos a transmitir a festa, o final da festa da 47ª edição do Rally Vinho Madeira, prova ganha por Jean Domenico Basso, que se sagrou, conquistou o título aqui neste Rally de campeão europeu. C2 de Vitor Lopes. 11º classificado com o Citroën C2. Vamos desde já saber com o Vitor Lopes como é que classifica esta sua prestação nesta edição do Vinho Madeira. Não foi fabulosa nem fantástica, mas foi a melhor possível que conseguimos desde ontem de manhã. O nosso objetivo era um bocadinho mais à frente, mas infelizmente não conseguimos. É um rally muito duro? É um rally duro, eu conheço o rally há muitos anos, o rally é sensivelmente igual aos anos anteriores, foi mais uma vez extraordinariamente bem organizado e infelizmente não consegui o lugar que tinha em mente, mas estou satisfeito na mesma. Muito obrigada, Vitor Lopes, então de alguma forma também a justificar o porquê de não ter conquistado o lugar que pretendia, também alguma tristeza no olhar e na expressão deste piloto, e o primeiro piloto, pelo menos para a nossa equipa de reportagem, uma palavra de elogio para a organização deste Rally Vinho Madeira. Rally que de facto teve uma situação um pouco sui generis, ou um caricato, uma entrada de um carro esta manhã. Já foi depois da zona de stop, de qualquer forma. Um carro particular, atenção. E de repente um espectador que põe em risco a segurança dos pilotos e deita e tenta manchar de alguma forma um excelente trabalho de organização. Custa a crer que haja pessoas tão inconscientes. De facto é uma situação que aconteceu, mas que esperemos que não penalize em termos de observação da FIA, claro, a nossa prova. Apesar de ter Sá nas portas e no carro fala francês, é o Simon Jean-Joseph. Faz a maior recuperação. No pódio já Simon Jean-Joseph a ter alguma infelicidade no dia de ontem, mas hoje a recuperar de forma brilhante e ainda assim a dar alguma alegria às pessoas que assistiram a este rally, quer através da televisão, quer na estrada. Vamos ouvir Simon. C'était une très belle épreuve, on s'est régalé.
voilà, c'est déjà fini, hélas. J'aurais tellement aimé que ça continue. Donc là, j'espère vivement revenir l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Simão Jean José mais uma vez a dizer que se divertiu e esse era sempre um dos grandes objetivos deste piloto, e uma vez que não conseguiu alcançar um lugar no pódio, restava-lhe também reforçar isso que sempre disse desde o início deste rally, que era divertir-se. Simão Jean José, agora aplaudido na Avenida Sá Carneiro. Ele é o protagonista da maior recuperação desta segunda etapa. Ele sai em 10º lugar e consegue recuperar até à 5ª posição, terminando a 3 minutos 30 segundos e 6 décimas do vencedor. Mas foi uma recuperação fantástica por parte de Simão Jean José. Já foi campeão da Europa. Com certeza que lhe saberá pouco esta posição, depois dos problemas que teve de direção assistida no final do dia de ontem, onde teve que fazer uma classificativa tão desgastante como a do Palheiro Ferreiro, sem direção assistida, fazendo-o cair na classificação. Pena que assim o tenha sido. O sexto classificado é Gilles Panizzi. Ele aí vem a subir o pódio com o seu Renault Clio Super 1600 preparado pela Automeca Sport. Teve muito melhor nesta segunda etapa do que na primeira, se calhar ganhou o ritmo e habituou-se melhor a este Renault Clio um pouco desatualizado. Uma das figuras de cartaz deste Rally Vinho Madeira. Eu peço desculpa por interromper, mas vamos já tentar chegar à fala com Gilles Panizzi. Oui, bien sûr. Je suis très content cette année de finir. Il y a 9 ans, on est venu. On n'a malheureusement pas pu terminer cette course. Et je crois qu'ici, c'est vraiment superbe de finir parce que l'île est magnifique. Les gens très sympathiques, donc tout est bien. Gilles Panizzi então a dizer-se muito satisfeito, essencialmente por ter chegado ao fim desta edição 47 do Rally Vinho Madeira. Gilles Panizzi, que agora volta a entrar na viatura para abandonar o pódio. Gilles Panizzi não ficar fora da viatura para receber algumas palmas, a querer sair com alguma pressa aqui do pódio. Já a seguir atrás o italiano Renato Travaglia, piloto que, como todos celebram, venceu a edição do ano passado do Rally Vinho Madeira. Este ano ficou em 8º. Renato Travaglia é muito aplaudido, o piloto que já ganhou o carinho do público madeirense. L'anno scorso ha sido il primo classificato, triste un poco questi anni. No, quest'anno sono stato un po' sfortunato, l'anno scorso sono stato sfortunato basso, quindi fa parte del gioco. Ieri non mi sono divertito, oggi sì e va bene così. Grazie. Renato Travaglia a dizer que, a lembrar que o ano passado foi muito feliz no Rally Vinho Madeira, mas por outro lado Gian Domenico Basso teve algum azar, foi o prejudicado da felicidade de Renato Travaglia. Este ano as coisas aconteceram ao contrário. Ele diz que são as regras do jogo e por isso aceita perfeitamente esse facto. Renato Travaglia, que faz uma prova completamente ao ataque aqui na segunda etapa. Ele, recordo, na primeira etapa furou por 2 vezes, tendo chegado numa das classificativas, uma das mais extensas, a do Palheiro Ferreiro, com 3 rodas ao final da mesma. Portanto, foi complicado e temos o homem do dia, foi o homem da segunda etapa. Vitor Sá, sem dúvida. Ainda com o Capão a apresentar algumas mazelas. Segundo melhor madeirense. Paulo Almada a chegar ao pódio e já a sair do carro está o piloto madeirense Vitor Sá. Os pilotos não estão a chegar por ordem de classificação, daí alguma confusão, daí a confusão com o Filipe Freitas e não o 5º lugar, mas sim o 7º, como corrigiste e bem. Vamos tentar falar com o Vitor Sá. As coisas não correram bem, Vitor, em direto também com a televisão. Bem, antes de mais quero dar parabéns à organização do Rally. O Rally da Madeira, que de facto teve excelente, nada a apontar, 5 estrelas. Em relação à nossa participação, pronto, tentamos dar o nosso melhor, penso que demos espetáculo. Quero agradecer a todo o público madeirense a força que nos deu mesmo ontem, depois de ter acontecido tudo aquela situação do fusível e tudo mais. Penso que estaríamos muito melhor caso isso não acontecesse, mas hoje fizemos um grande dia.
Fizemos um grande dia, agora o champanhe abriu-se. Um abraço. Vítor Sá a falar em direto para a nossa equipa de reportagem e também aqui para a organização, para as pessoas que aqui se encontram, e a rolha do champanhe a sair e a não deixar o piloto madeirense falar mais, mas disse o essencial, agradeceu ao público madeirense. Vítor Sá tem dito isso mesmo na rádio ao longo do dia, não se cansou de agradecer ao público madeirense, isto depois de ter acontecido o azar que aconteceu ontem, mas o piloto madeirense continuou e fez por dar espetáculo e andou ao máximo. Ele termina na 9ª posição da geral e é o segundo melhor madeirense em prova, tendo feito nesta segunda etapa, sendo o mais rápido até que Jean Domenico Bazzo nesta segunda etapa, o que lhe valeu, porque a pontuação é distinta, é como se cada etapa valesse como um rally, e ele consegue pontuar aqui 10 pontos para o campeonato regional absoluto. 11 no total, com a bonificação de ontem. O pódio para o ano regressa... Já no pódio, Duarte Abreu, número 30 de Porta. Terminou na 14ª posição da geral, é o quarto melhor madeirense. Se não estou em erro, é o terceiro melhor madeirense. Quarto melhor madeirense, Carolina. O terceiro melhor madeirense está aí, é o José Camacho. O barulho é, por vezes, chega a ser ensurdecedor no pódio, por isso as comunicações ficam um pouco mais difíceis. Mas dizia, o pódio vai regressar à Avenida Arriaga para o ano. Talvez seja melhor, porque o público parece não gostar muito deste novo local. Pouco público, pelos vistos. Na chegada normal, porque as pessoas ficaram na estrada a ver o rally. Agora, à partida, houve ali uma situação, um excesso de zelo da organização que não permitiu a festa da partida do rally como anteriormente acontecia na Avenida Arriaga. José Camacho, que estreou no Rally Vinho Madeira, um novo navegador. E a conseguir aqui a terceira posição entre os pilotos madeirenses. Mas a não conseguir qualquer pontuação para o Campeonato Regional Absoluto, fruto do sistema e da regulamentação. Altura então para José Camacho e Luís Freitas, número 18 de Porta, festejarem com muito champanhe à mistura. Muito aplaudida esta dupla. Uma altura em que deixamos de ver então a festa do pódio, a festa da Avenida Sá Carneiro, onde está instalado o pódio, víamos José Camacho. Sem mais demoras, avançamos então para as imagens, pelo menos dos 10 mais rápidos desta 47ª edição do Rally Vinho Madeira. Pedi à Ana Gouveia, a nossa realizadora, que nos colocasse essas imagens no ar. São imagens do dia de hoje, passo rápido e a dar espetáculo. Sim, o Jean Domenico Bazzo acabou aqui por provar na Madeira todo o potencial deste Super 2000. Havia algumas dúvidas devido ao tipo de traçado do Rally Vinho Madeira e para o qual até então os Super 1600 eram carros talhados para este tipo de piso, um asfalto bastante sinuoso, com muitas subidas e descidas, a acompanhar também a orografia da ilha, sem bermas para cortar e também um asfalto muito limpo. Bazzo beneficiou de dois pisos molhados, nomeadamente as duas passagens de campo de golfe, onde aí amelhou 54 segundos em relação à concorrência. A partir de então e até ao final da primeira etapa manteve aqui e acolá um andamento interessante para gerir no decorrer da segunda etapa. Vemos já o Armindo Araújo, também é ele a dar espetáculo. O Armindo foi de facto o piloto mais espetacular. Em termos de espetacularidade na estrada, foi o piloto que mais encheu o olho a todos aqueles que o acompanharam ao longo deste Rally Vinho Madeira. Ele fez de facto uma grande prova que lhe retira excelentes ilações para enfrentar as restantes provas de asfalto do Campeonato Nacional de Rallys. E consegue aqui que se ele entrava para este rally com um ponto de diferença no Nacional de Rallys, e está agora a 10 do Miguel Campos. Foi brilhante a sua prestação. Ele
Só para dar uma ideia, foi precisamente na classificativa do campo de golfe, ele perdeu e chegou ao final do rally a 1.14.8 do Basso, mas perdeu 55 segundos nas duas classificativas do campo de golfe, 22 em condições normais, mais 30 e tal segundos, fruto de um peão que fez na segunda passagem pela classificativa. De qualquer forma, teve atrás de si o Fernando Pérez, mas, permite-me a expressão, o Pérez também nem sequer chegou a cheirar o Armindo Araújo. Sim, o Pérez estreava aqui este evolução nova, transformado ou evoluído de um ITMR, o carro com que ele vai encarar a fase de asfalto do Nacional de Rallys, como sabemos começou cá na Madeira. O Pérez faz uma excelente operação em termos de pontos, regressou aos bons resultados, ele que nos Açores tinha estado muito bem, fruto também do seu conhecimento, uma vez que é o segundo ano que participa naquele campeonato na íntegra, mas teve um azar, aqui retificou esse mesmo azar e faz um pódio, um excelente resultado, e juntando ao Armindo Araújo, são com estas viaturas a grande surpresa deste Rally Vinho Madeira, uma vez que encurtaram as diferenças em relação aos carros talhados para asfalto, nomeadamente os Super 1600, e neste caso também ao Super 2000, que apesar de inscrito na N4, é um carro diferente e com outra evolução. O Fernando Pérez ainda chegou a apanhar um susto na primeira classificativa da manhã de hoje, quando de repente no Ribeiro Frio viu que Bruno Magalhães passou à sua frente, um tanto ou quanto adormecido o andamento inicial para o dia de hoje, que aquele pequeno almoço de 27 km logo na classificativa do Ribeiro Frio, mas na referta, na classificativa seguinte, o Fernando Pérez foi buscar de novo a terceira posição, nunca mais alargou até o final do rally. Bem tentou o Bruno Magalhães, mas o Bruno Magalhães depois percebeu que para a classe, para a Super 1600, interessava-lhe de que maneira este resultado em termos de Rally Vinho Madeira. Ele que com este seu Peugeot totalizou vitórias em todas as provas de terra e entrou com o pé direito no asfalto. Ele que não tinha concluído o Vinho Madeira ao ano passado, fê-lo da melhor forma, na quarta posição da geral, depois com este homem atrás dele, que foi Simão Jean Joseph. Mas a diferença já era muita. Jean Joseph veio de cá de trás da 10ª posição. Ele andou muito bem na primeira etapa do rally. O Jean Joseph teve depois o problema de direção assistida e de intercomunicação com o seu copiloto na referta, a penúltima de ontem da primeira etapa. Fez uma classificativa tremenda, quase que um calvário para Simão Jean Joseph, sem direção assistida. Regressou hoje de manhã na do Ribeiro Frio, salta de 10º para 7º lugar. Depois, na referta, volta a ter novos problemas, cai outra vez para a 10ª posição. E a partir daí, quando virou a oeste para as classificativas de Paulo, Ponta do Parque e Rosário, ele sobe mais 5 posições na geral e fez de facto uma recuperação fantástica, terminando aqui num 5º lugar. Pena o que aconteceu de facto ontem no final da primeira etapa a Jean Joseph, porque saber-lhe há pouco esta 5ª posição. Todos merecem, mas ele também merecia melhor sorte. Vemos já Gilles Panizzi. Sim, o que dizer de Gilles Panizzi? Em primeiro, dizer que preferia que, para este desempenho, preferia que tivesse cá vindo o Cédric Robert. É um piloto mais jovem e que necessitaria mais de promoção e de um resultado do que o Gilles Panizzi, que foi afastado da Skoda, surgia aqui com um carro alugado de versão 2004, com um carro que nunca tinha guiado, portanto não veio a pensar em resultados, procurou rodar e se divertir, como ele próprio afirmou por várias vezes, procurou ganhar ritmo, uma vez que, para além de pilotos de testes, ele, testes da Peugeot, onde continua a desenvolver o S2000, o 207 S2000, irá estar certamente na estreia dessa viatura na Bélgica, no Rally Condroz, aprazado para outubro deste ano. Melhor madeirense em prova, 7º da geral. Filipe Freitas chegou a apanhar um susto esta manhã. Logo na primeira, na do Ribeiro Frio, fez um tete. Depois, na primeira passagem da Ponta do Pargo, um furo lento e a chegar já com o pneu completamente sem ar ao final dessa mesma classificativa. Ele caiu de 5º para 10º e depois veio já a forçar um pouco o andamento, e ainda bem que forçou esse andamento, na completar o round de Paul, Ponta do Pargo e depois no Rosário, onde conseguiu subir mais 3 posições da geral. Terminou em 7º, a 9.7 de Gilles Panizzi. Filipe Freitas, que pelo 2º ano consecutivo consegue ser o melhor madeirense neste Rally Vinho Madeira.
Filipe Freitas, que fica agora isolado no segundo lugar do Campeonato Regional Absoluto a 9 pontos de Vítor Sá. Vemos então Renato Travalha. Mais um azarado neste rally. Ele furou numa classificativa e numa outra, na mais dura, provavelmente, porque há subida Caminho dos Pretos, subida da Ribeira das Caldas e a sempre sinuosa subida do Chão da Lagoa, tendo mesmo chegado ao final dessa classificativa sem uma roda. O Renato foi jogado cá para trás na classificação, começou o ataque logo pela manhã, foi recuperando algumas posições, termina na 8ª posição, a escassos 2 segundos e 6 décimas de Filipe Freitas. Temos imagens do interior da viatura nesse momento do toque, que vamos apresentar no resumo superficial de amanhã à noite. É verdade. O balanço final. O balanço será feito depois do telejornal. Exatamente. Um balanço mais alargado, com imagens do interior de carros interessantíssimos, como Scandula, Jean Joseph, o próprio Basso, o Gil Panizzi, Vítor Sá, Roberto Fernandes. Vítor Sá, tal como se impunha, entrou bastante forte neste Rally Vinho Madeira. Ele tinha uma vantagem de 5 pontos em termos de campeonato para o Alexandre Camacho e para o Filipe Freitas. Entrou forte, liderou a categoria Super 1600 entre os pilotos portugueses, liderou com alguma vontade também entre os madeirenses, até que um problema elétrico, que depois veio-se a saber que era um fusível, motivou um atraso de 12 minutos e 2 minutos de penalização à entrada do controle seguinte. Com a atrapalhação, o capô não ficou fechado, abriu-se numa altura em que ele seguia em sexta, numa zona extremamente rápida, partiu o para-brisas, perdeu mais algum tempo devido à reduzida visibilidade ou deficiente efeito aerodinâmico, acabou a etapa em 18º da geral, subiu nesta segunda etapa, em que, por nós todos considerados o piloto do dia, ganhou 4 troços, andou sempre na frente, foi o mais rápido do dia, averbou 10 pontos em termos de campeonato, 11 no total em termos de colheita, uma excelente prova para o madeirense Vítor Sá, uma prova de se tirar o chapéu. 10º lugar, Miguel Campos entrava para esta segunda etapa na 7ª posição, não conseguiu resistir aos ataques dos adversários, queixou-se de problemas nos diferenciais desta sua viatura, mas sai daqui com a mão na cabeça a fazer contas, sai daqui na Madeira a fazer contas naturalmente para Armindo Araújo e a pensar do que será da sua vida nas restantes provas de asfalto do Campeonato Nacional. A última passagem, salvo erro, do Miguel Campos, no que diz respeito ao bloco de imagens para hoje. De facto, foi um rally digno de registro, com muita competição, com muita emoção ao longo dos 3 dias. Ficará a faltar para fazermos aqui, que também merecem, embora não se consiga falar de todos nem mostrar todos. Vamos tentar fazê-lo no programa de amanhã. Os troféus, das outras equipas cá de trás, por exemplo, o troféu C2, que dizer, por exemplo, dessas competições? O Miguel Nunes venceu o troféu C2, segundo as informações que temos e teremos naturalmente que as confirmar ainda. Ele estava a ter uma luta interessante com o Luís Cerrado, e o Luís Cerrado, por um infortúnio, captou já na parte final da última classificativa deste rally. Esperemos que a equipa esteja bem fisicamente, que sejam apenas danos materiais na sua viatura, mas é inglório por parte de Luís Cerrado que terá captado mesmo nessa parte final. Roberto, que dizer também das equipas que compõem o resto da tabela classificativa? Sim, é uma prova muito dura, uma prova extremamente desgastante, onde as máquinas e ao nível de troféu, muitas vezes delas com uma menor preparação, essas máquinas foi exigido um grande esforço. De qualquer forma, o João Moura voltou a triunfar entre os Toyotas e Ares, depois de um rally também com alguns sobressaltos. Penso no cúmulo geral, em termos desportivos, também este Rally Vinho Madeira acabou por ser interessante em termos de campeonato da Madeira Coral de Rallys. Amanhã, provavelmente, no nosso balanço, faremos certamente uma análise mais profunda sobre todo o desenrolar, todas as incidências deste Rally Vinho Madeira, uma colheita de 2006, penso que um bom vinho. Um vintage. Sendo 88 equipas à partida, 87, falar de todos aprofundadamente, não é possível. Vamos tentar falar de certa forma de alguns. A nível da organização, alguns pilotos fizeram menção a isso, tirando a exceção do tal episódio da camisola interior, antifogo e o carro. Penso que a organização voltou a estar mais uma vez. Era uma decisão do Colégio de Comissários da FIA, foi uma decisão ao pormenor, nunca tinha
assistido a uma situação do género, tão precisa, tanto preciosismo por parte dos comissários da FIA, mas apenas a penalização que era dada, e não sabemos se foi dada a alguém ou do Colégio de Comissários Esportivos, era apenas que o piloto que não tivesse roupa interior antifogo não pontuava para o Campeonato da Europa, embora os regulamentos sejam claros que é obrigatório ter roupa interior antifogo. Em relação à situação que aconteceu, é daqueles imponderáveis, porque nenhuma organização é perfeita sem a colaboração do público. E numa classificativa é impossível tapares e controlares todos. Estamos a imaginar, por exemplo, um Rebé Frio com 27 km. Tu não consegues controlar metro a metro 27 km de estrada e, portanto, se ao público, o público tem que ser, o público é o maior elemento da segurança, e se temos uma pessoa que inconscientemente mete o carro no sentido de prova, mas depois do stop, mas de qualquer forma em zona interdita, espero que isso não traga prejuízo para a análise feita dos comissários da FIA ao Rally Vinho Madeira, porque de resto a organização teve nota máxima. Em questões só uma questão técnica, foi colocado, ouvi isso, digamos, alguém perguntar, a questão do Vítor Sá, quando o capão abriu, partiu para-brisas, poderia circular, não podia, só numa perspectiva de esclarecer. Não, o para-brisas não estava todo partido, estava fastiado, teve na altura, junto à assistência do piloto, os comissários, quer técnicos do Rally, quer da Federação Portuguesa, na circunstância o engenheiro Gabriel Paula, quer o inspetor, que não acharam motivo para impedir ou para obrigar, nessa altura, a equipa da SAC Conduções a substituir o para-brisas. O Vítor optou por fazê-lo após a revisão à viatura no parque, no final da etapa, uma vez que os regulamentos assim o permitem e como se trata de um órgão de segurança, inteligentemente aproveitou o parque de assistências para rever totalmente a sua viatura, fez uma carta ao Colégio de Comissários que foi entregue aos relações concorrentes a solicitar a substituição do para-brisas no parque fechado, não perdendo assim tempo nessa operação a quando do parque de assistência. Portanto, o para-brisas foi substituído dentro de uma zona de parque fechado, com a colaboração dos seus técnicos, uma vez trata-se de um órgão que o piloto e o copiloto não conseguem substituir, a não ser que trabalhassem nessa área, e com a presença dos comissários técnicos, portanto, uma operação dentro da legalidade, dentro dos regulamentos e feita inteligentemente pela equipa, e a opção certíssima da equipa da SAC Conduções, que tem muita experiência no automobilismo, quer na preparação, quer no desempenho na estrada, como se viu, e com o andamento de como se viu também durante a prova. As imagens são para ver amanhã, mas vamos falar deles mesmo. Falamos dos madeirenses do Grupo E no Pedro Mendes Gomes. Duas notas finais. O Pedro, inglório final para o Pedro, ele que dominou entre os pilotos madeirenses, fez um rally brilhante e a todos os níveis surpreendente, com uma condução espetacular, como vimos na descida da Serra d'Água, e o turbo da sua viatura atraiu-lo nas duas últimas classificativas. Foi pena o que aconteceu, é inglório para parte do Pedro Mendes Gomes. Uma outra nota, eu espero que finalmente revejam a pontuação para o Rally Vinho Madeira no que diz respeito a pilotos madeirenses. Só para te dar uma ideia, José Camacho e o Rui Fernandes? Não, agora esqueci-me do nome, o piloto do Fiat Punto. Duarte Abreu. O Duarte Abreu. São tantos nomes. Marco, são três A questão do José Camacho e a questão do Duarte Abreu fizeram o Rally Vinho Madeira para aquecer. Nem pontuaram para o Campeonato Regional. Sim, mas já no ano passado também apenas o Filipe Freitas e o José Camacho tinham pontuado. Na altura, 2 pontos o Filipe Freitas, que era só escrutinado uma pontuação, e o José Camacho. Penso que nessa questão dos regulamentos, das pontuações, eu, em minha opinião, não me oponho. A minha grande oposição em termos de pontuações, nas 8 provas, o número de pontuações, que assim permitiu os pilotos andarem mais rápidos, mais libertos, a proporcionar um espetáculo, que é isso que todos os aficionados e os espectadores pretendem. E se houver mais espectadores, mais gente na estrada, provavelmente vai haver mais patrocinadores e mais interesse dos mídias. Não é o caso da RTP, que tem feito efetivamente um excelente trabalho, do qual orgulho me estar a colaborar. Muito obrigado pelas tuas simpáticas palavras, Roberto. Vamos então aos números finais deste Rally Vinho Madeira. Vamos aos quadros de classificações. Eles aí estão, e esta é só para dar uma ideia como terminou, como foi a última classificativa do Rally, com Vítor Sá completamente ao ataque, Simão Jean Joseph, Armindo Araújo foi o terceiro mais rápido, Alexandre Camacho, depois Renato Travalha, Gil Panizzi, Filipe Freitas, Bruno Magalhães, Fernando Pérez e Jean Domenico Basso, que quis garantir aqui, de facto, quebrar essa malapata na última classificativa.
Vamos então ver como ficou o rally ordenado já daqui a pouco. Ficou a classificação geral da edição 47 do Rally Vinho Madeira, como se sabe, que consagrou Jean Domenico Basso campeão da Europa a bordo do Punto Super 2000. Aí está. Armindo Araújo ficou 1 minuto e 14, perdão. Fernando Pérez foi terceiro, Bruno Magalhães quarto, quinto Simão José, Gil Panizzi sexto, Filipe Freitas, então o melhor madeirense, sétimo classificado, Renato Travalho oitavo, Nuno Vitor Sá, fecha o top 10 o Miguel Campos. Fazemos mais um compasso de espera para ver outro quadro de classificação. Vamos ver outros números relativos ao grupo A. Aí está, Bruno Magalhães, o mais rápido entre os Super 1600, passou a ajuda de Marco Cabral e Roberto Fernandes. Segunda posição para João José. Gil Panizzi. Filipe Freitas. Renato Travaglia. Vitor Sá. Vitor Lopes. Bouffier, Brian Bouffier. José Camacho. E o Duarte Abreu. Avançamos já de seguida para o grupo N. Esse tal grupo que teve 3 pilotos no pódio. Um deles é Jean Domenico Basso, segundo classificado. Armindo Araújo. Fernando Pérez é terceiro. Miguel Campos. Ricardo Oliveira, quinto e melhor madeirense. Pedro Mendes Gomes. Vítor Pascoal. O João Ricardo. Alexandre Rebelo, um regresso. E o Abel Spínola, que venceu a classe N3. Está tudo dito, visto. Vamos fechar e encerrar este direto, mais um, com a promessa que voltamos no domingo, amanhã, depois do telejornal, para fazermos o balanço final com todos os comentários, todas as histórias, todos os números, todas as imagens. Não se esqueça as imagens dos interiores dos carros de, por exemplo, Jean Domenico Basso, Simão José, Gil Panizzi e muitos mais. Foi um prazer tê-lo desse lado. Em nome de toda a equipa que ao longo destes 3 dias levou até si o melhor que o Rally tem para oferecer, que é as emoções. Uma palavra de apreço ainda para os meios operacionais desta casa, que com muito sacrifício, com muito espírito de luta, levaram até si esse mesmo que é o melhor dos rallies, que é a grande emoção. Boa noite, até amanhã. Certamente todos os amantes da modalidade